Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Vamos entrando, pessoal. Que função esse negócio de arrumar a live aqui, hein, gente? Colocar fio, colocar não sei o que. E bateria do celular não funciona. Um estresse isso. E aí, tudo bem? Tudo bem, Cláudia? Saudade, hein, Cláudia? E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. O que vocês acham da gente convidar aí 5 amigos? Vamos pegar essa bandeirinha que tá aqui e vamos chamar 5 amigos? Então, amigos que vocês gostariam que soubessem um pouco sobre esse assunto. Então, esse de lua nova, desparasitação, eu sei que a maioria dos pacientes que me seguem adoram estudar sobre esse assunto e sabe da importância disso, né? Então, vamos falar sobre esse assunto que é tão relevante, né? E muita gente na área de saúde não fala, né? Tô passando aqui um óleo essencial, gente. Vocês conhecem óleo essencial? Esse daqui é óleo essencial de rosa. Eu não uso mais perfume, eu só uso óleo essencial. Porque perfume tem arsênico. Arsênico é o meu complexo organometálico, é o metal que me adoece. Então, todas as vezes que eu passava o perfume aqui na região do pescoço, alterava a função da minha tireoide. Então, se o seu metal é o arsênico, todas as vezes que você passa um perfume, na verdade, você tá se adoecendo. E eu falo que os óleos essenciais é algo muito lindo, porque é algo muito cheiroso, né? Então, esse óleo essencial de rosa, aonde eu chego, todo mundo pergunta que cheiro é esse. Que é um cheiro incrível, óleo essencial de rosa. Eu uso esse como perfume e uso o Neroli, que é outro óleo essencial usado nos perfumes franceses. Então, são óleos maravilhosos, né? Esse eu uso da Bioessência, ó. Não sei se dá pra ver aí. Vou colocar meia distância. Óleo de rosa. Maravilhoso, gente, para equilíbrio hormonal, para equilíbrio emocional, para se perfumar e ficar cheirosa, é maravilhoso. Então, vamos falar hoje sobre lua nova. Então, você indicou para vários amigos aí pra gente convidar para assistir sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante para nossa saúde, que a gente sabe que hoje em dia muitas doenças que têm diagnósticos ou de autoimune ou doenças graves, né? Elas estão relacionadas a vermes e parasitose, principalmente o câncer, né? Então, todo paciente oncológico, ele tem muitos parasitas, né? Então, ele foi tomado pelo Ascaris, né? O Ascaris lumbrigoides, que é um parasita que acaba sendo a entrada para esse oncovírus, que acaba diminuindo o sistema imunológico. A gente sabe que os parasitas se instalam nos nossos órgãos, causando vários tipos de doenças. Então, eu vou falar sobre algumas doenças, alguns parasitas, alguns sinais e sintomas. Aí, se você se identificar com algum que você sabe que alguém tem, ou você mesma tenha, então é importante fazer uma desparasitação. Eu falo, a prevenção é tudo na nossa vida. Quando a gente atua na prevenção, dificilmente a gente é surpreendido. Surpreendido por quê? Por doenças graves, por debilidade no sistema imunológico, por vários sinais e sintomas como cansaço, fadiga, depressão, ansiedade. Ah, Beth, a ansiedade é causada por verme? Também. Existem alguns parasitas que eles pioram demais a ansiedade. Então, é super importante vocês saberem sobre esse assunto, porque é um assunto, na verdade, eu falo desconhecido pela classe médica, né?
Ou até a classe médica que prescreve geralmente medicamentos como albendazol, anita, sequinidazol. E na verdade esses medicamentos, pelo que eu utilizava, né? Não sei quem é novo aqui, não conhece a minha história, eu convido você a conhecer a minha história, porque lá na minha história eu conto que eu fazia uso de antiparasitários a cada 6 meses. E quando eu descobri as causas das doenças que eu tinha, da enxaqueca crônica, da fibromialgia, da artrite reumatoide, do hipotireoidismo, de todas as doenças que eu estava, diabetes, estava relacionada a vermes e parasitose. Só que eu fazia uso, né? Então eu fazia uso de albendazol, tomava anita, tomava sequinidazol e pra mim fazia muito mal. Todas as vezes que eu ia tomar um albendazol, eu ficava uns 3 meses com a boca amarga. Se eu tomasse um golinho de vinho, um golinho de álcool, aquilo era o fim pra mim, acabava com o meu fígado. Então, eu pude ver que além de não matar vermes, né, não matar os vermes que eu tinha, os parasitas que eu tinha. Então, pra quem não lembra, pra quem não conhece minha história, eu tinha toxoplasma, então toxoplasmose no cérebro, na visão. Tinha estrondiloides intercostalis, que era o que me causava as enxaquecas crônicas, né? Infecções de repetição, então tinha muita sinusite, muita rinite, muita otite, muitas dores de ouvido. E tudo era relacionado a esses parasitas, né? Então é muito interessante que quando a gente se cura das doenças, fazendo uma simples desparasitação da vovó, a gente dá risada, né? Porque a gente sempre espera que é algo caro que vai fazer efeito. E na verdade é algo barato que vai fazer efeito, não é algo caro, né? As ervas da vovó, como erva de Santa Maria, artemisia, o cravo, são ervas extremamente antiparasitárias que você pode fazer uso diariamente em formas de chá, infusão, principalmente para você indo eliminando esses vermes menores. É claro que para uma desparasitação completa, como eu tive, né, todos os problemas de saúde, a questão da resistência periférica à insulina por muitos anos, aonde acabou me desencadeando diabetes, né, gestacional, 2 diabetes gestacional, é importante que você procure sim um profissional que possa te ajudar, que possa te orientar, que possa participar de cada passo a passo da sua desparasitação. Eu tenho pacientes que não sentem nenhum sintoma durante a desparasitação, até porque a gente utiliza muito os frequenciais, então todos esses produtos utilizados na desparasitação, eles são todos frequenciados numa máquina chamada Potentizer, que ela tem uma ação de potencializar o efeito desparasitante do medicamento ou da fitoterapia brasileira ou dos chás, das plantas. Então tudo isso é potencializado quando você frequencia o produto, né? Frequenciado no que? Para eliminação de fungo, para eliminação de bactéria, para eliminação de vírus. A gente sabe que quando os vermes morrem, eles acabam liberando amônia, né? Essa amônia vai para a corrente sanguínea, a pessoa sente muito mal-estar, né? Sente dor no corpo, mais cansada, fadigada na desparasitação. E essa amônia vai para o cérebro. Então, se você não está sendo acompanhado e você está lotado de vermes, infelizmente, você vai ser um paciente que vai sofrer muito durante a desparasitação. Por isso que tem que ter um acompanhamento para ter essa ajuda, né? Então, todos os meus pacientes que estão em tratamento, eles têm acesso ao meu celular. Eu até falo assim, gente, se eu não te respondi até o final da madrugada, fica tranquilo que no dia seguinte eu vou te responder, porque eu respondo uma média de 40 a 50 mensagens de pacientes diárias. Então, gente que está desparasitando, gente que está fazendo a desintoxicação e está sentindo algum sintoma, e eu preciso dar auxílio para esses pacientes, né? Então, a gente vai falar sobre alguns sinais e sintomas que eu acho super importante, né? Então, lá o tema, lua nova. Por que a Beth começa uma desparasitação na lua nova?
né? Então eu sempre costumo falar, não adianta eu começar uma desparasitação na lua cheia se o meu paciente ele não tem capacidade de eliminação desses parasitas por conta de um fígado, um sistema digestivo ruim ou um sistema renal ruim, né? Então eu preparo o corpo dele para que ele consiga fazer essa eliminação de forma segura, simples e eficaz até a lua cheia, né? Então na lua cheia a gente faz aí a desparasitação do Ascaris, mas é muito evidente que quando a gente começa na lua nova, a gente consegue dar um suporte, principalmente para aquele paciente que é muito doente, que tem várias doenças autoimunes. Ultimamente eu ando atendendo muitas pessoas com muitas queixas de sinais e sintomas, como dores no corpo, dor de cabeça, dor forte de cabeça. Então a gente sabe que a dor de cabeça está relacionada aí a Taenia solium, está relacionada ao estrondiloides, ao toxoplasma, que causam dores de cabeça muito forte, e não é com um simples albendazol e sequinidazol que a gente consegue eliminar, ou com uma simples anita, né? A gente sabe que ele não tem capacidade de eliminar esses vermes. Então, por isso, a importância de fazer com as tinturas, com as plantas, fazer a limpeza intestinal inicialmente, que é a tintura de nogueira. A tintura de nogueira eu utilizo tanto como antiparasitário, mas principalmente para limpar esse muco do intestino. A gente sabe que no intestino a gente acumula aí de 2 a 12 quilos de sedimentos. Então, até os 30 anos de idade, você acumula de 2 a 12 quilos de sedimentos. Você imagina 12 quilos de sedimento nessa microbiota, o que ela vai gerar? Vai gerar alimento para esses vermes e parasitas. Então é muito importante que você saiba que o nosso intestino é o nosso órgão principal do nosso corpo. Eu costumo falar, o intestino é o segundo cérebro. Para mim, o intestino é o nosso primeiro cérebro. É onde são sintetizadas nossas vitaminas, é onde a gente absorve esses nutrientes dos alimentos que a gente consome, é onde a gente absorve os nutrientes de uma suplementação que a gente toma, é onde há uma transformação ali de energia para ir para o baço e formar energia vital, é onde são sintetizados nossos neurotransmissores, serotonina, dopamina. A gente sabe que 80% da serotonina é produzida no intestino e 50% da dopamina é produzida no intestino. Então são neurotransmissores essenciais e primordiais que são sintetizados na minha microbiota intestinal. Se eu tenho uma microbiota intestinal inflamada, intoxicada, infelizmente eu não vou absorver nutriente, eu não vou ter um bom processo digestivo, ou seja, não vou produzir ácido clorídrico no meu estômago. E aí esse sistema que era para funcionar naturalmente, ele passa a ter as falhas e começa a pessoa a apresentar muitos sinais e sintomas. Então, por isso que eu gosto de falar para vocês dos sinais e sintomas, para você observar se você apresenta. Se você apresenta sinais e sintomas, é importante que você saiba que você adoeceu por conta das toxinas ambientais e por conta de vermes e parasitas. Isso quem falou não foi eu, foi uma pesquisadora que tem estudo há mais de 60 anos. Pesquisem no YouTube sobre ela, pesquisem os livros dela. Então ela tem mais de 8 livros publicados em 10 línguas, que é a doutora Uda Clark, que é a maior pesquisadora científica, né, em tratamentos de pacientes oncológicos e doenças degenerativas. Então ela fala de muitas doenças relacionadas simplesmente a vermes. E infelizmente, gente, os médicos, eles não foram ensinados para nos tratar através de uma desparasitação. Então tudo é uma doença. Eu falo assim, se a gente for parar para pensar, quando surgiram as doenças? Na época da nossa avó, do nosso bisavô, não existia tanta doença autoimune. Ou vocês conhecem alguém que já tinha uma doença autoimune? Eu não conheço. Gente que tinha lúpus, gente que tinha artrite reumatoide. Então a maioria das pessoas se tratavam com as ervas, com as plantas, né? Então era algo que não existia antigamente. Por quê? Todo mundo desparasitava, né?
E aí que tá o grande X da questão. Eu falo assim, quando a gente procura um profissional da área de saúde, a gente acaba gerando uma sensação de confiança, porque o médico, ele acaba estudando aí 6, 10 anos, né, para ter uma especialidade. E a gente vê que muitos gastro, né, a gente vê que não sabe tratar verme. Ou se dá um vermífugo da Anitta, acho que são 2 doses, então não vai matar todas as classes de verme, não vai resolver o problema de estômago, não vai resolver o problema de intestino, não vai resolver uma constipação intestinal. Então o nosso corpo vai muito além disso. E é o que eu sempre falo assim, a maioria dos profissionais da área de saúde não foram treinados para tratar vermes e parasitas e toxinas ambientais. O que seriam toxinas ambientais? As toxinas ambientais são os agrotóxicos, os pesticidas, os solventes. Solventes tem várias coisas, né, que a gente está exposto, e tudo isso diminui o nosso sistema imunológico. E esses metais tóxicos, aonde estão? Os metais tóxicos, eles estão na nossa água, tá na pasta de dente que a gente utiliza, está nos cosméticos que utilizamos, está no nosso desodorante, tá no alimento, tá na água, então tá em vários lugares, né, gente? Na panela que a gente usa, no que a gente vai utilizar para cozinhar. E eu costumo falar assim, não adianta pensar que existe algo mais que adoece você. Não existe algo mais, existe somente 2 coisas: toxinas ambientais e vermes e parasitoses. Não esquecendo dos dentes, né, gente? Eu tenho ficado muito impressionada com os resultados dos pacientes aqui na clínica e também os pacientes que são online, que a maioria tem focos dentários, né? Tem focos de bactérias dentários, tem ameba bucal, tem Epstein-Barr bucal, tem estafilococcus, tem clamídia, e tudo isso daí, gente, pega... Você imagina, cada parte da boca pega 12 meridianos. Então, 12 meridianos de um lado, 12 meridianos do outro lado. Se eu tenho um foco de bactéria na minha boca, o que vai acontecer? Se for do lado direito, se for do lado esquerdo, vai pegar todos os meridianos do lado direito. E aí, esses meridianos é onde estão nossos órgãos. Então, se tem foco de bactéria, de ameba bucal, Epstein-Barr, que é um vírus, se você for fazer um exame de sangue, uma sorologia, você vai ver que 90% da população tem citomegalovírus, tem Epstein-Barr, herpes 1 e 2, herpes zoster, tem todos esses vírus, né? E hoje a gente sabe que também o HPV é algo que é muito comum, né? Então, você imagina, esses vírus, eles diminuem nosso sistema imunológico, né? Os vírus, se você não tem um sistema imunológico bom, que na verdade, pra gente ter o sistema imunológico bom, que a gente precisa? Que ninguém esteja se alimentando dos nutrientes do que a gente come. E quem se alimenta dos nutrientes que a gente come? Os vermes. Então, giardia, ameba, Ascaris lumbrigoides, Clonorchis sinensis, Necators americanos, Toxoplasma, Phaceula burski, Eritema pancreático. Todos esses vermes se alimentam dos nutrientes que a gente se alimenta. Ou seja, todas as vezes que eu me alimento, eu tô dando alimento pro verme. E tem alguns alimentos específicos que os vermes adoram. Então, todas as vezes que eu tenho um euritema pancreático, que é um parasita que vive no baço e no pâncreas e causa o diabetes, que causa a resistência periférica à insulina. Qual alimento eu não devo comer? Limão. Limão é o alimento do euritema pancreático. Quantas pessoas que estão aqui nessa live comigo que tomam água com limão na hora que acordam? Água morna com limão. Quantas pessoas? Coloca a mãozinha aí para eu saber. Quantas pessoas? Vamos compartilhar. Não adianta falar que não toma água com limão, que é mentira, gente. E glutamina. Vamos conversar sobre glutamina. Quem aí que toma glutamina? Na formação que eu fiz da terapia Clark, o que eu aprendi?
O câncer se alimenta de algumas coisas. O câncer, ele se alimenta basicamente de glicose, glutamina, e existem alguns cânceres que são dependentes ou de cálcio ou ferro. Ou seja, num paciente oncológico eu jamais posso suplementar cálcio e ferro. E o que a gente vê muito nas suplementações? Glutamina, cálcio e ferro. Ou seja, acaba alimentando essas células tumorais. Imagina, gente, que grave isso. É muito grave. Então, para lidar com a saúde dos outros, a gente precisa estudar muito, 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 muito mesmo. Por isso que eu estudo quase toda semana, né? Às vezes não tem nem tempo para minha família porque eu estou estudando, porque eu me dedico para poder ajudar os pacientes que me procuram, né? Então, não é que o limão faça mal. Se você tiver este verme, esse parasita, se você tiver o euritema pancreático, você tá dando alimento para ele diariamente. Entendeu? Então, vamos falar de alguns sinais e sintomas? Então, a gente sabe que os médicos, eles não são treinados para tratar vermes e parasitoses, eliminação de toxinas ambientais e nem suplementação. A não ser que o médico tenha feito nutrologia, né? Você vê que o médico que faz nutrologia, geralmente ele é mais antenado, só que também utiliza doses muito cavalares, né? Então, as doses cavalares o nosso corpo não absorve. Porque o que eu costumo falar pra vocês, né? Então, nosso corpo embriologicamente, ele é diferente um do outro. A gente sabe que existem os pacientes ectodérmicos, endodérmicos e mesodérmicos. E nem todos nós absorvemos cápsulas. Então, cápsula vegetal, cápsula entérica, cápsula gastroresistente, cápsula gelatinosa, cápsula sublingual, inalatória, via inalatória, via transdérmica, via gel. Então é importante você saber qual paciente você é. Você é paciente mesodérmico? Então tudo depende dos seus sinais e sintomas e quais doenças você apresenta, né? Então quando a gente descobre a via de absorção do paciente, qual é a sua via de absorção? Nem tudo que a gente toma a gente absorve. Hoje veio uma grávida aqui que estavam com várias deficiências nutricionais, ela tomando um monte de vitamina. Eu falei, vem aqui, traga todas as suas cápsulas que nós iremos testar. O ativo que tinha dentro era ótimo, o que estava fora a cápsula era péssimo. Tirei, coloquei na mão dela, testei no Ring Test, que é o Bidort, testei no aurímetro, que é o exame biofísico que eu faço, e nenhuma das vias passou. Então, nem na via sublingual, nem na via da cápsula gastroresistente. Então, a gente foi testando até achar a cápsula ideal. Então, como ela não estava absorvendo, o que eu fiz? Pedi para ela diluir na água, misturar e tomar durante a refeição, junto com a refeição. Porque da forma que estava, infelizmente, ela não estava absorvendo. Então, nós não absorvemos as cápsulas todo mundo igual. Então, se você tem um intestino permeável, se você tem um leaky gut, se você tem um fígado intoxicado, você não absorve cápsula. Não adianta suplementar vitamina, mineral antes de desintoxicar o terreno biológico. Precisa desintoxicar o terreno biológico. Precisa desparasitar antes, porque se você toma uma vitamina, por exemplo, um magnésio, uma B12, um metilfolato, você vai estar alimentando os parasitas. Os parasitas se alimentam das nossas vitaminas. Se você toma a vitamina sem antes desparasitar e sem antes desintoxicar, você vai ficar mais inflamado e mais intoxicado, né? Isso é uma coisa que eu gosto de falar sempre, porque se você toma a vitamina antes de desintoxicar e antes de desparasitar, você nem vai absorver esse nutriente. E o verme você vai dar casa, comida e roupa lavada. Você acha que ele vai querer ir embora dali? O que vocês acham, gente? Tá dando comida, casa, roupa lavada. O
que vocês acham? Que eles vão embora? Que eles vão sair ou eles vão ficar lá? Qual a opinião de vocês? Me contem. Então, não tem como eu te falar se eu aconselho a tirar o pó da cápsula, né? Então, tem que testar individualmente. Eu costumo testar tudo dos meus pacientes porque eu acabo tendo esse feedback e ele consegue ter uma via de absorção melhor, né? Então, gente, você imagina, da comida, roupa lavada, ele não vai embora. Então, a gente tem que dar um jeito de tirar a comida do verme, usar o vermífugo certo. O que é vermífugo certo? O que a sua avó usava antigamente. Então, se você tem acima de 35 anos, 30 anos, você tinha uma avó que adorava te dar vermífugo. Erva de Santa Maria, losna, cravo, calêndula, tanchaxém, erva de bicho. Então, todas essas ervas, quina, todas essas ervas são antiparasitárias, gente. Você imagina, né? Na consulta online eu faço sim os exames biofísicos, né? Através da urina do paciente que ele me envia para Campo Grande. Gente, vamos falar sobre o assunto dos sinais e sintomas. Então, se você tem coceira nasal, fica coçando o nariz toda hora, você tem verme parasita. Se você tem cansaço, fadiga crônica, você está com verme parasitosa. Se você tem período de diarreia, constipação, você também está com vermes e parasitose. Se você tem gases, pele seca, range os dentes, tem bruxismo durante o sono, tem olheira, tem acne, verrugas inesperadas. A gente sabe que a verruga é um sinal e sintoma de um parasita que chama orme. O orme, ele amolece os ossos da pessoa, né? Então a pessoa começa a ter muitas dores, insônia, dificuldade de adormecer, dores menstruais, infertilidade, endometriose, tudo isso está relacionado a verme. E tem mais outros sinais e sintomas que eu quero compartilhar com vocês. Então vamos lá, a gente sabe que o ascaris ele causa o amolecimento dos ossos. O ascaris está presente naqueles pacientes que têm câncer com metástase óssea. Inclusive eu atendi uma paciente ontem, não sei se ela tá aqui, né? A Flávia, é lá de Porto Alegre, querida, que tá lutando contra um câncer, né? Ela teve um câncer de mama e acabou desenvolvendo 4 anos depois uma metástase óssea. E aí ela começou a fazer a desparasitação e ela começou a eliminar muitos ascaris, muitos vermes, muito mesmo, gente. Vocês não fazem ideia. E ela acabou ficando muito fraca, enfraquecendo por conta dessa desparasitação. Verme saindo dando com pau, você imagina. O eosinófilos dela, para vocês terem uma ideia, era 130. 130. Você acha que ela tava com verme, gente? O que vocês acham? E abaixou para 20. Não abaixou para 0. Ou seja, a gente precisa ainda continuar uma desparasitação. Porque ela tá com câncer metástase óssea devido aos vermes e parasitas. E, gente, uma coisa que é de chocar. Ela foi suplementada o cálcio. O câncer dela é dependente de cálcio. Da mama ele foi pro osso, então ele foi buscar cálcio. Então ela foi suplementada cálcio. Olha que grave. E assim, por profissionais, né? Então a gente tem que, eu falo assim, quando a gente tem uma doença grave, a gente tem que entender mais da doença que o profissional que está nos atendendo. A gente tem que estudar, se aprofundar no assunto, para que a gente não possa ser mais enganado, né? Ah, toma isso que isso aqui vai melhorar. Porque, na verdade, olha que prejuízo que poderia estar causando aí. Causar mais metástases em outro órgão por estar dando cálcio para células tumorais. Então, é muito sério. O exame que deu alterado foi eosinófilos.
Então vamos falar mais sobre alguns sinais e sintomas, né? Então de alguns vermes, né? A gente sabe que os vermes causam insônia, que eles abrigam aí vírus, né? Que quando o verme morre libera amônia e essa amônia vai para o cérebro, vai para a corrente sanguínea e acaba morrendo o verme. De dentro do verme sai bactéria, sai fungo e sai vírus. Geralmente, se a pessoa faz uma desparasitação desassistida, ela acaba desenvolvendo ou uma faringite, ou uma amidalite, ou uma dor de ouvido, ou uma infecção urinária, ou uma infecção, porque essa bactéria foi lá pro órgão. Então, vocês imaginam como é sério isso de verme, gente. E existem alguns vermes, gente, que se alimentam de vitamina C e vitamina B12. Sabe qual que é? O Ascaris lumbrigoide. Então você imagina, se você toma vitamina B12, se você toma vitamina C, tem alguém tomando ela para vocês, né? Então existem alguns parasitas que enfraquecem muito o sistema imunológico, como o toxoplasma. A gente sabe que 60% da população mundial tem o toxoplasma. Então, cada fezes de um gato contamina o solo e o ambiente por 180 dias. Imagina quantos gatos a gente tem no planeta, gente. Então, é muito sério. E o toxoplasma é um parasita que se aloja no cérebro, no rim, no baço, na suprarrenal, no pulmão, na visão. Então, vários problemas de visão, dor de cabeça, falta de memória, falta de concentração, a pessoa quer se isolar, ela fica deprimida, síndrome do pânico, ela fica agressiva, ela fica raivosa, ela tem esse toxoplasma, né? Então tem que investigar. Vários parasitas também estão envolvidos aí, diferentes fungos, e existem alguns parasitas como a bactéria Shigella, que está presente em pacientes que têm depressão, raiva e tem esquizofrenia. Olha que sério, gente. A Faciola burs, que é o parasita principal que está envolvido aí no câncer, junto com Ascaris lumbrigoides, junto com Strongyloides intercostalis, junto com Clonorchis sinensis e junto com Euritema pancreático. Então, esses parasitas se instalam no nosso hipotálamo, hipófise, baço, diminuindo o sistema imunológico. O Ascaris é a porta de entrada para o oncovírus, que a pessoa acaba desenvolvendo câncer. Então é algo muito mais sério do que a gente imagina, a questão de vermes e parasitose. Se você não quer ficar doente, se você não quer desenvolver nenhuma autoimunidade, nenhuma doença autoimune, não quer ter doenças, faça desparasitação. Isso eu falo que é prevenção, né? Vamos falar de outros vermes aqui. Existem alguns vermes que são dos linfomas não Hodgkins, que é a facíola hepática, a dirofilária, que é outro parasita. As enxaquecas crônicas estão relacionadas com estrondiloides, com toxoplasma, com a Taenia solium. A Taenia solium, ela não está presente só em quem come carne de porco. Ela tá presente na pessoa que come muitas verduras e legumes. A gente sabe que o adubo das nossas verduras e legumes, se for orgânico, é adubo orgânico. Então, o que é um adubo orgânico? Vocês sabem? É esterco, fezes de animais. E vocês acham que eles separam os vermes? Então, não separa. Também não há essa separação desses vermes. Nem há uma matança desses vermes para fazer a adubação desses nossos alimentos. Aí, se você não higieniza essas verduras, legumes, frutas com uma boa forma de água, de, por exemplo, o ozônio, um Lugol, um iodo, um peróxido de hidrogênio a 3%, que você dilui na água. Se você não utiliza nenhuma dessas técnicas, então você fica ainda sujeito a desenvolver aí qualquer tipo desses parasitas. Então, pessoas com dores menstruais, apendicite, tá relacionado àquele parasita
que causa coceira anal, coceira vaginal, endometrite, que é o Enterobius vermicularis, que é o oxiurus. Então, se você tem oxiurus, mulher, a tendência é você ter dores menstruais, né? Então, é importante que você saiba que se você tem leucorreia, coceira vaginal, coceira anal, você tá com esse parasita. É super importante você fazer a eliminação dele. As colites ulcerativas estão relacionadas a um xilostoma, né? As arritmias cardíacas, os problemas cardíacos tá relacionado ao parasita worm, que eu falei pra vocês, que ele vai dando verruga no corpo, né? Então é algo bem sério. O diabetes, né, tipo 1, tipo 2, ele tá relacionado ao euritema pancreático, que é um parasita que se instala no pâncreas, né? E também não é só o eritema pancreático, tem o Echinophorifum recurvatum, que é um outro parasita que também se instala no pâncreas. As candidíases de repetição. Quantas mulheres que vocês conhecem que têm candidíase de repetição e não conseguem se curar? E usam fluconazol, e usam antibiótico, e usam um monte de fluconazol, e usa de novo fluconazol, e usa antibiótico e não melhora. Se ela fizer uma boa desparasitação, uma boa desintoxicação, essa candidíase não volta. Ela volta se ela estiver dando alimento para esse parasita, para esse fungo voltar. Então a gente sabe que as sementes, as cascas, as castanhas. Então, se você tem candidíase, você não pode comer castanha. Castanha tem fungo, né? Então, é algo que a gente vê muito na nutrição. Então, a nutrição, ela substituiu pela nutrição funcional, mas existem os alimentos que alimentam esses vermes e ainda alimenta o fungo, altera a função do nosso corpo, né? Então, não é saudável para todo mundo. Igual esses dias eu postei aqui um negócio de parasitas, aí tinha lá alho, fitoterapia, alimento para desparasitação, alho. Gente, alho é bom, mas não é para todo mundo. Nós não somos seres integrais, individuais? Individuais, então, às vezes para mim é bom, para minha irmã não vai ser bom. Ou para minha mãe, ou para o meu pai, ou para o meu marido, não vai ser a mesma coisa. Nós somos seres individuais, né? Então, não adianta a gente achar que o mesmo alimento para a mesma pessoa vai ser, para outra pessoa vai ser igual ao seu. Nós somos seres individuais. Então, se você vê que é ruim o alho para você, que você tem uma desbiose do intestino delgado, que aquele alimento alimenta o seu parasita, aí você tem que tirar. Se você não tem isso, você pode continuar consumindo. Não tem por que você parar, né? Então, você pode continuar consumindo, né? Então, tem pacientes minhas aqui que estão falando ali, ó, ela não pode cebola. Então, no período da desparasitação, por 90 dias, eu tiro o alimento do verme, para eu conseguir matar o verme. Porque até então, o verme, o parasita, estava se alimentando daquele alimento. E aí, quando eu não tiro o alimento do verme, o que que acontece? Ele continua soltando seus ovos em cada mudança de lua. Me perguntam assim também, mas os vermes não soltam os seus ovos na lua cheia? Nem todos, gente. Nem todos. Existem os parasitas que soltam os ovos na lua último quarto. Então, aquele parasita que chama oxiurus, famoso oxiurus, que causa coceira anal. Você vai observar, se você tiver esse parasita, toda a lua último quarto, você vai estar com uma coceira absurda no ânus. Então, é bem claro isso. Quando a pessoa tem essas coceiras vaginais, coceiras anais, você vai investigar, está na lua último quarto. Então, na verdade, às vezes ela acha que é uma candidíase, não é uma candidíase, é o Enterobius vermicularis, ou é a trignela. Então, existem outros parasitas, porque onde tem fungo, tem parasitose. Então, para estar este equilíbrio dentro da nossa microbiota vaginal, nossa microbiota bucal, nossa microbiota intestinal,
precisa haver uma desintoxicação, desinflamar esse corpo. Eu falo que um corpo doente é um corpo intoxicado, um corpo inflamado e um corpo desnutrido. A doença, ela só instala no corpo que está intoxicado, desnutrido e inflamado. Senão ela não instala, gente, tá? Vamos falar de outros. Então, para quem tem asma, pneumonia, bronquite, qual é o parasita que está envolvido? Necáteres americano, Ascaris lumbrigoides, o Paragonimus também é outro parasita. Então, a bactéria H. pylori que está envolvida aí no nosso sistema digestivo, a gente sabe que a H. pylori, ela vive no pylori, ela migra para o estômago quando há uma fermentação de carboidratos no intestino delgado, né? Então, como a gente mata a H. pylori? Gente, imagina, com antibiótico não dá, você vai destruir com toda a sua flora. Não existe matar a H. pylori, existe fazer ela voltar para o lugar onde ela vive, que se chama piloro. Então, o que eu utilizo para mandar ela para o lugar? Parar de usar probiótico, porque probiótico, lactobacillus acidófilos, aumenta a quantidade de fermentação no intestino delgado, fazendo com que a H. pylori suba para o intestino. Dete, mas como você descobriu tudo isso? Estudando, gente. Estudando, porque eu era um caso clínico que eu tive tudo que vocês possam imaginar. Então, eu tinha desbiose de estômago, desbiose de intestino grosso, não funcionava meu intestino, tinha um problema digestivo horrível por causa de uso de medicações crônicas, prescrita por médicos, né? Então, fiz uso de Victoza para resistência periférica à insulina aí durante 11 anos. Então, cheguei a usar 6 gramas de metformina, mais 1,2 de Victoza por muitos anos. E assim, não baixava meu peso, eu era mais inflamada, tinha cãibra pelo corpo inteiro, um cansaço, uma fadiga, eu me carregava. Eu não era uma pessoa saudável, eu era uma nutricionista das mais doentes, eu falo, do país, né? Então eu falo que a desparasitação transformou a minha vida. Então eu falo que a minha missão é poder mostrar para vocês que sim, a gente pode conquistar uma saúde integral através de uma desintoxicação, através de uma desparasitação, porque infelizmente são os parasitas que acabam diminuindo o nosso sistema imunológico, essas toxinas ambientais, então cloro, alumínio, arsênico, então todos esses complexos organometálicos destroem com a nossa imunidade, né? E a gente sabe que os metais, eles têm ressonância com os parasitas, olha que lindo. Então, geralmente, onde tem uma paciente que tem a candidíase de repetição, ela tá intoxicada por alumínio, ela usa fontes de alumínio, ela usa panela de alumínio, ela utiliza papel alumínio usa desodorante, usa pasta de dente, então ela não retira totalmente o alimento do parasita, né? Então você imagina, tem a ressonância ali, harmônica. Eu costumo falar para as pessoas assim, nós somos feitos de energia, né, gente? E aí a gente manda todas essas toxinas para dentro do corpo, como que vai ficar o nosso nível de energia? Vai ficar baixo. Então vamos perder elétrons, vamos perder energia vital, vamos perder o nosso sistema imunológico. Então vamos falar de outros parasitas, então, que estão envolvidos. Então a hepatite, ela está envolvida com Clonorxinensis, que é um parasita que se instala na hipófise. Facíola hepática é um parasita que se instala no nosso fígado, né? A facíola é um dos parasitas presentes em mulheres com endometriose, com infertilidade. A facíola se alimenta não só dos nutrientes que a gente come e que a gente suplementa, mas também de hormônios, então progesterona, testosterona. Então é bem sério isso. Vamos ver o que mais. Artrite. Então a gente sabe que a artrite, ela tá envolvida não só o Ascaris lumbrigoides, mas também fungos, né? Os fungos, eles vão para o nosso líquido sinovial e que esse líquido, ele cobre as nossas articulações
E aí eles vão se instalando como resíduo ali, causando dor, né? Criando dor. Você imagina, gente, que sério isso. Então vamos ver o que mais que... O Alzheimer, gente. O Alzheimer a gente sabe que tá relacionado aí a alguns vírus, alguns parasitas. Então a gente sabe que o citomegalovírus é um parasita muito envolvido aí no Alzheimer, que o Epstein-Barr. Então, existem os vírus envolvidos a isso, né, gente? Então, é importante que vocês saibam que existem as doenças que são causadas aí por vírus, fungos, bactérias. Então, o que é uma gastrite? O que é um refluxo gastroesofágico? O que é uma úlcera? É um desequilíbrio na microbiota gastrointestinal causado pelo H. pylori, uma bactéria que vive no piloro, que por fermentação de carboidratos simples no intestino delgado, ela migra para o estômago. E quando a pessoa toma probiótico, geralmente a maioria dos probióticos tem lactobacillus acidófilos. O acidófilos, ele aumenta um marcador funcional no ciclo do ácido cítrico chamado D-lactato, que acaba mandando a H. pylori para cima. Então é mais sério do que a gente possa imaginar, né, gente? Então eu acho que eu falei bastante coisa para vocês. Então se você tem algum desses sinais, sintomas, cansaço, fadiga, quer melhorar, tem dor de cabeça, tem enxaqueca crônica, coceira nasal, coceira anal, verruga, manchas pela pele, dermatite atópica, tem pele seca, barriga inchada, distendida, tem muitos gases, tem constipação, precisa fazer uma desparasitação, né? Então, procure um profissional que possa te ajudar, não faça sozinho, porque você pode passar mal. Então, aqui eu tenho vários pacientes que eu atendo, que estão aqui online com a gente, e eles podem falar mais do que eu aí, que a maioria deles apresentam alguns sinais e sintomas de desconforto durante uma desparasitação, e não é assim tão simples quando você faz sozinho. Então, se você tem muitas doenças, então, igual esses dias eu atendi uma pessoa, ela tinha tantos sinais e sintomas de vermes assustadores. Então, dor na cabeça, dor nos ossos, dor no corpo, gengiva sangrando, com focos dentários, dores articulares, coceira anal, coceira vaginal, candidíase. Então, você via que era uma paciente que, se ela fizesse sozinho, o que ia acontecer com ela? Sentiu um monte de sinal e sintoma, porque os vermes começam a morrer, libera amônia. Imagina você fazendo isso sozinha. Você nem sabe como elimina a amônia do corpo. Por isso que você precisa de um profissional. Porque o profissional, ele vai te auxiliar. Olha, na hora que você estiver sentindo a dor, você vai fazer isso. Você vai tomar isso, você vai tomar esse chá, vai fazer uma canja, vai fazer um escaldapé, vai fazer um enema, vai tomar uma dose maior de coenzima Q10, vai tomar uma ornitina, vai tomar uma glicina, né? Então, existem várias coisas. Então, eu costumo falar, procure um profissional para que você possa estar bem assistido. Então, a gente está começando a lua nova, então eu tô com vários pacientes que estão em desparasitação do primeiro ciclo ainda, lá do mês passado, né? Então, é muita gente. Até essa semana eu vou postar as fotos dos vermes. Vocês vão ver que todo mundo elimina os vermes mesmo, tem esses sinais e sintomas e sente uma diferença após a desintoxicação parasitária, que é o mais importante. Eu falo que a gente ganha 10 anos de vida quando a gente faz uma desintoxicação e uma desparasitação. Essa limpeza do terreno biológico, ela é essencial para você que quer mudar a sua saúde, que quer transformar a sua saúde, que quer ter vitalidade, que quer ter vida, que não quer ter dores, que não quer sentir uma má digestão, que quer funcionamento intestinal, que quer ter ânimo, né, para viver aí. Porque eu falo assim, já basta, eu falo todas essas coisas que acontecem no nosso país, a gente ainda tem um monte de verme parasita para morrer com a gente? Não dá, né, gente? Tem que cuidar da imunidade, tem que cuidar da saúde. Eu falo que esse coronavírus, ele veio para mostrar para muita gente que não adianta tomar suplemento se você não cuida do que você se alimenta. Se você toma vitamina C e toma Coca-Cola, come açúcar final de semana,
Você pega o vírus porque o que diminui o seu sistema imunológico é alimento, comida. Comida diminui o seu sistema imunológico. Então, nessa campanha da gente se cuidar por conta do Covid-19, eu falo, desintoxique, desparasite. A gente viu aí que surgiram vários vermífugos no uso do coronavírus. Ivermectina, Anita... E é algo que eu já tô falando aqui, gente. A gente não adianta só tomar ivermectina e Anita. Vamos tomar ivermectina e uma erva de Santa Maria. Ela aumenta a imunidade, aumenta sangue, tira anemia. Olha aí, Artemisa não é... Erva de Santa Maria, ela é ótima para anemia, gente. Então, é bem interessante. Geralmente, os ciclos da desparasitação que eu faço, eles demoram de 30 até 90 dias, depende de qual paciente. E após 90 dias, se ficou ainda parasitas, a gente faz os protocolos de Ascaris individuais por todo mês, por 12 meses, até a eliminação completa de todos esses vermes do corpo. Porque depende, né, gente? Não é para todo mundo a mesma dosagem, a mesma coisa. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo, então depende muito das doenças que estão ali instaladas, depende muito dos sinais e sintomas que o paciente apresenta. Eu, por exemplo, eu levei 12 meses para eliminar os parasitas cerebrais. Então não é da noite para o dia para a noite, então é algo que precisa ser feito, trabalhado, estudado. Então não é simplesmente, tô com parasita cerebral, vou tomar 2 dias de Anita e vai matar meu verme cerebral. Não, gente. São 12 meses para eliminação do parasita cerebral, tá? Então, quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final, dizer que essa live vai ficar gravada, ela vai lá pro meu canal do YouTube. Quem não conhece meu canal do YouTube, eu te convido para estar lá, vendo todas essas lives que eu falo sobre saúde integrativa, sobre nutrição, fitoterapia, falo muito sobre aromaterapia, a importância do autocuidado, né, gente? Então a gente tem que aprender a cuidar do nosso corpo, cuidar desse nosso interior, né, para que a gente não adoeça. Então esse equilíbrio do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espiritual, ele é essencial para que a gente tenha vitalidade, né? Então busque a sua vitalidade, desintoxicando, desparasitando e nutrindo esse corpo. Tire essa inflamação do seu corpo. Então, quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui. O meu canal do YouTube é Elizabeth Pinheiro Oficial. É o mesmo nome daqui, tá, gente? Então, quem não conhece meu trabalho, vai lá pra conhecer. Tenho certeza que você vai amar. É um método simples, fácil, eficaz. E se você precisar de um profissional, eu tô aqui à disposição para poder te ajudar nesse processo de desintoxicação do terreno biológico, que é o nosso corpo. Eu falo que é como um todo, não dá pra pensar no corpo separado da mente, né, gente? Sempre a mente está ligada com o nosso corpo físico. Um beijo grande, gente. Até mais.